Deus seja louvado. Vamos, nesta manhã, lançar a semente, a gloriosa semente da Palavra de Deus, para vós que são a terra, que são um coração de vocês, é a terra preparada. Que seja uma boa terra preparada para receber esta gloriosa semente da Palavra de Deus. Vamos ler aqui em Pedro, 1 Pedro, Epístola de Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 8, onde diz: o amor fraternal, a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tendo uma boa consciência para, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. No dilúvio, apenas 8 almas se salvaram, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Olha aqui também o significado do batismo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Então aqui diz que Jesus Cristo padeceu por todos nós, para nos salvar, para nos purificar, para perdoar nossos pecados. E subiu ao céu e está à direita de Deus, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Então tudo agora está debaixo do poder de Jesus. Os anjos, as potestades, as potências. Porque o Senhor Jesus subiu ao céu e Deus lhe deu todo o poder no céu e na terra. Então os anjos se prostram diante do Senhor lá no céu, e aqui na terra nós também nos prostramos diante dele, porque está escrito que no nome do Senhor Jesus, todo joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra, em qualquer lugar, todo joelho se dobrará e confessará que ele é o Senhor, é o nosso Salvador, é o juiz. Glória a Deus que estás no céu, aleluia. Então essa palavra nos recomenda o amor fraternal, paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo.
o Senhor Jesus, existe um amor maior do que o de Cristo, de dar a sua vida pelos seus irmãos para nos salvar. Este é o amor extremado, o amor verdadeiro e puro. Ele não pensou nas coisas desta vida, na grandeza de ser um homem sábio e poderoso na terra. Não, pelo contrário, ele disse àqueles que indagavam para ele: o meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, ninguém tirava dele. O Senhor também não morreria, passariam os séculos, os anos, as gerações, mas ele não morreria. Mas entregou-se a si mesmo. Ele se humilhou, deixando a glória de Deus e se reencarnando como um homem na terra, um ser humano na figura de um homem pecador. Então o Senhor veio, não cometeu pecado na carne, venceu a própria carne, a própria natureza humana. O Senhor já começou vencendo por aí. O Senhor foi vitorioso no céu quando lutou contra Satanás, que tinha rebelado, e uma terça parte foi expulsa do céu. E o Senhor Jesus venceu no céu, venceu na terra como homem, também como homem, carne e osso. O Senhor venceu aqui, não cometeu pecado nenhum, subjugou a sua carne e foi um vencedor na carne e ressuscitou. Morreu como homem também. Morreu como um homem, como todos os homens, todas as mulheres. Padeceu, morreu, mas ressuscitou glorioso e está à direita de Deus, intercedendo por nós. Glória a Deus. Sede todos de um mesmo sentimento. Então sejam do mesmo sentimento em Cristo, na palavra de Deus, e que não haja problemas entre nós, entre as pessoas, um com o outro. Perdoe, acabe com a confusão, com os problemas todos, e você terá paz no seu coração. Sejam compassivos, amando os irmãos, amando uns aos outros. Essa é a pregação, a essência da pregação de Cristo, que é o amor. O amor. Então, se temos desavença uns com os outros, nós estamos em falta. Nós temos que buscar na nossa consciência qual a origem desse problema, dessa desavença, e acertar esta situação. Não podemos. Aqui diz que tenhamos entranhavelmente misericordiosos, que sejamos entranhavelmente misericordiosos e afáveis. A misericórdia, ela perdoa. A pessoa misericordiosa, ela ajuda, ela busca, resolve os problemas e tira aquela mágoa, aquele sentimento de fraqueza, aquele sentimento de carnal. Sejamos espirituais, sejamos unânimes uns com os outros, de um mesmo pensamento, de um mesmo sentimento em Cristo Jesus. Aleluia. Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria. No tempo passado, no Velho Testamento, pela lei, era dente por dente e olho por olho. Era na batalha, era guerra, era espada contra espada. Mas vindo a Cristo, veio o amor verdadeiro na terra. E o Senhor disse até: se alguém te ferir a face, oferece ao outro lado, a outra face. E aqui, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, porque está escrito na palavra de Deus também que nós não devemos lutar contra a carne e o sangue, mas contra as hostes das potestades da maldade nos lugares celestiais. Então, se nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, sejamos obedientes à palavra de Deus, mansos e compassivos, assim de entranhável misericórdia, para que vivamos bem uns com os outros. Antes, pelo contrário, bem dizendo, não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo. Vamos falar bem dos outros. Não vamos difamar o nosso próximo, outras pessoas. Vamos evitar assuntos desnecessários que venham denegrir a imagem, a pessoa do nosso semelhante. Sabendo que para isto fostes chamados,
para que por herança alcanceis a bênção. Quer alcançar a bênção de Deus? Não pague mal por mal, mas pague o mal com o bem. Façamos o bem. Aquele que nos persegue, aqueles que fazem mal para nós. Assim estaremos amontoando brasas sobre a cabeça dele. Se ele não compreender e não entender, estará amontoando brasas sobre a cabeça dele mesmo. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua. O problema maior da humanidade, da sociedade, é a língua. É difamar, é suspeitar mal uns dos outros. Vamos deixar dessas coisas, dessas picuinhas, dessas coisas ruins, refrear a nossa língua. Refreia sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Vamos falar coisas proveitosas, palavras que edificam. Vamos falar das coisas de Deus, contar obras, contar maravilhas, contar curas, contar libertação que Deus tem feito, contar as coisas boas. Quando fazemos isso, os anjos de Deus se aproximam de nós e ficam ouvindo e glorificando a Deus por ter na terra um povo todo especial, zeloso e de boas obras. Glória a Deus, aleluia. Entre para este povo, busque a palavra de Deus, se converta, mude a direção da sua vida, dos seus pensamentos e venha servir a Deus num novo e vivo caminho, onde nem os loucos errarão. Todo aquele que tiver fé, tiver um interesse, um desejo sincero no coração, ele andará nesse caminho e não tropeçará. O Senhor os guiará. Não tropeçará o seu pé em pedra, porquanto Deus dará ordem aos seus anjos para nos livrar de todo o mal. Glória a Deus, aleluia. E temos também que nos confessar diante de Deus, pedir a misericórdia, aquilo que nós achamos que pesa na nossa consciência, que fizemos ou falamos aquilo que não convém. Vamos confessar a Deus em nome do Senhor Jesus e pedir o perdão e fazer uma intenção de nos firmarmos na palavra de Deus, na graça do Senhor, melhor do que éramos. Nós temos que melhorar hoje, ser melhor do que ontem. Glória ao nome santo do Senhor. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Então, vamos fazer isso. Vamos nos apartar do mal e seguir o bem e buscar a paz e seguir ela. Glória a Deus, aleluia. Porquanto nós usamos a saudação, a paz de Deus, meu irmão. E essa saudação, a pessoa recebendo um amém de coração, ela entra no coração e entra a alegria e a tranquilidade e todo o mal vai embora, toda a preocupação, angústia e ânsias da vida. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Vamos orar a Deus. Deus está atento às nossas orações. O Senhor Jesus orou várias vezes, tem vários lugares. O Senhor Jesus saía de perto das pessoas e se retirava até um lugar isolado para entrar numa íntima comunhão com Deus em suas orações. Glória ao nome santo. Vamos fazer o mesmo. Se retire, entre no seu aposento, no seu quarto e faça aquela oração íntima com Deus. Não saia dali enquanto você não sentir a presença de Deus. Peça, confesse a Deus que o Senhor fará uma virtude entrar no seu coração. Aleluia. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Então vamos nos afirmar e buscar ler novamente esta palavra. O amor fraternal, a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. Bendito é o nome santo do Senhor. Vamos exercitar na palavra de Deus. Essa palavra começa por aqui, eu também recebendo ela e semeando para todos vós. Então, aqui em 1 Pedro capítulo 3, versículo 8, em diante. Fiquemos por aqui. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia.